Olá, boa noite. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar aí para começar de fato, tá? Opa! Miriam Ostner, seja bem-vinda. Caio Vinícius, Mônica Dourado, Crochê Clássico. Caio Vinícius, boa noite, Caio. Sejam todos bem-vindos. Espero que seja uma noite muito agradável, uma hora aí de muito conhecimento e muito prazer em saber mais. Senda Alice, Arthur Keshner, seja bem-vindo. Aí, Miriam. Arthur, boa noite, Arthur. Nós vamos hoje continuar a falar sobre os nazistas e o ocultismo, tá? Uma continuação, espero que seja, esse assunto é fascinante, é tema para muitas lives, mas a gente vai tentar fechar com 2 lives para podermos falar de outros assuntos, né? Peter Xavier, seja bem-vindo. José Ivaí, Celi, seja bem-vinda, Celi. O que mais? Vamos chegando. Estamos dando um tempinho aí para... Nós já fizemos várias lives sobre temas maravilhosos. O nosso sobre o ocultismo foi na sexta-feira e hoje estamos continuando. Jacinta, seja bem-vinda. Cadeira cativa aqui. Tarcísio Bezerra, seja bem-vindo, Tarcísio. Renata Barão, frequente também o tempo todo com a gente. Seja bem-vinda. Kátia Montese, do Instituto Montese, seja bem-vinda. Peter Xavier, obrigado, gratidão por compartilhar conhecimentos conosco, ok? Faço isso com prazer. As lives do final de semana também tem que ser às 20 horas. Arthur, vamos tentar, né? Vamos ver. O Manuel está num pique de trabalho, não está podendo ficar muito, mas mesmo assim está com a gente. Valeu, Manuel. Bom, vamos lá, devagarinho, a gente vai começar. Bom, pessoal, o que é que a gente pretende fazer hoje? Primeiro, vamos continuar com a nossa prática interativa, tá? Vocês têm muita importância nesse processo, podem mandar suas dúvidas, suas perguntas, na medida em que a gente for identificando. Se deixar passar, não consegue mais encontrar. Então, naquela hora eu faço uma breve interrupção ou comento alguma coisa sobre a pergunta, ou então a gente responde total, tá certo? Mas vamos lá. Então nós vamos fazer uma breve recapitulação do assunto que nós vimos na sexta-feira, para que as pessoas que estão hoje e que não estiveram na sexta-feira, sim, o Arthur deve participar do grupo de WhatsApp também. Isso, pode ser. O Arthur está... Inclusive o Arthur está agendado, Manel, para participar de uma live depois sobre as pesquisas dele, tá? Ele tem umas pesquisas sobre documentários, etc. Documentários imperdíveis sobre a Segunda Guerra Mundial. Decani Beimoves, seja bem-vindo. Bem, como eu ia dizendo, então a gente vai fazer uma breve recapitulação e aí entra no assunto de hoje. Para que quem não veio, aliás, quem faltou na sexta-feira, não estava presente, possa pegar, não perder, ou pelo menos não perder tanto o assunto, tá? Francisca, 2H, agora eu sei que é 2H, que não é 2 horas, são 2H em relação às suas filhas, né? Isso. Vamos lá. Jefferson Andrade, seja bem-vindo, Jefferson, meu ex-aluno na Unicristos. Cadê o Camussa? Rapaz, pois é, dá uma ligação aí para ele, faz uma ligação aí para ele e convence dele vir. Ele veio umas 2, mas não está sendo tão frequente, tá? Vai lá dar um toque para ele. Pessoal, nós falamos na sexta-feira, sobre o ocultismo, né? E o ocultismo tem uma presença muito marcante. Lembrei, Francisca. O ocultismo tem uma presença muito marcante no nazismo por um motivo muito simples. Havia uma febre
de curiosidade com relação aos movimentos espiritualistas do começo do século XX, tá certo? Então o nazismo, lógico, foi influenciado por essa maré de curiosidade, né? Lia, minha prima em Salvador, seja bem-vinda. Bem, mas vamos buscar mais para trás, como a gente fez. A gente falou na sexta-feira passada que a Europa colhia os reflexos sociais do Renascimento, que aconteceu no ano de 1500, né? No século XVI. Depois veio o Iluminismo, no século XVIII, que pregava que a mente era tão importante, porque naquela época todo o arcabouço de ideias, de teorias sobre o mundo era advindo da Igreja Católica, tá certo? Então, o Iluminismo veio para dizer, olha, a mente é extremamente importante, o conhecimento pode libertar, né? Depois veio a Revolução Francesa, no século XVIII, e por fim, no século XIX, o evolucionismo. O evolucionismo foi uma espécie de um ato de independência em relação às crenças bíblicas, digamos assim, né? Porque o evolucionismo dizia que o homem advinha de um processo evolucionista como todas as coisas no mundo, tá? Isso gerou uma polêmica muito grande, como vocês sabem, né? O darwinismo, né? O criado por Darwin, teoria criada por Darwin. Bem, e aí, no final do século XIX, a Alemanha era considerada como se fosse a Grécia do século XIX, como a gente já falou, né? Era um país que brilhava nas esferas da filosofia, da música, da literatura, né? Como Goethe, Schopenhauer, o astrônomo Kepler, né? Enfim, uma série de pessoas que faziam com que a Alemanha fosse considerada como se fosse assim, um país muito importante para o conhecimento. Só que no início do século XX havia um período existencial coletivo em que o cidadão médio ele procurava encontrar um sentido para a sua existência, alguma forma de espiritualidade. Havia o exemplo das irmãs Fox nos Estados Unidos, com a comunicação com os espíritos, a adesão dos filósofos ao budismo, apareceu a Helena Blavatsky, que a gente vai já falar dela, ela escrevia sua doutrina secreta, a Teosofia. Allan Kardec procurava dar forma a uma religião espiritualista e ao mesmo tempo científica, tá? Enfim, havia uma curiosidade sobre o mundo espiritual, sobre as teorias espiritualistas, né? Que gerou esse impacto do ocultismo, que o ocultismo é aquelas crenças mais antigas, crenças mais do Oriente Médio, de coisas que faziam parte da mitologia, etc. Né? Então essas crenças tiveram influência no pensamento ocidental. Tá? A Alemanha, derrotada na Primeira Guerra, logo no começo do século, em uma monumental crise financeira, também foi vítima de um certo empobrecimento da sua racionalidade, da sua riqueza cultural. E começou a se tornar vítima, presa fácil desse misticismo esotérico e obscurantista que havia no começo do século XX. Tá? Então, essas crenças elas vinham principalmente de duas fontes, uma biológica e a outra mística, que ela compunha um caldo teórico com ideias que se reforçavam umas às outras. Esse misticismo nazista ele caracterizava-se pela combinação do ocultismo, do esoterismo, da chamada criptohistória e do paranormal. E com ideias de eugenia, pureza racial, né? Que vigorava também na Europa. Então, você tem nesse caldo aí o componente da eugenia, o componente da paranormalidade, o componente da biologia, que falava também sobre a pureza racial. Enfim, esse caldo todo influenciou muito a Alemanha daquela época, ok? E isso não só, digamos, o povo em geral, a massa em geral, mas a intelectualidade e até as universidades, tá certo? Bem, nós vamos encontrar aí 5 pessoas que influenciaram muito esse ambiente, tá? A partir do final do século XIX.
Primeiro, o mais importante, que influenciou, deu origem a tudo, foi Arthur de Gobineau. O Arthur de Gobineau, ele era secretário do escritor Alex de Tocqueville, foi nomeado ministro em 1849 na França. Ele, como diplomata, ele serviu em Berna, Hannover, Frankfurt, Teherã, Rio de Janeiro e Estocolmo. Tá? Tinha pretensões artísticas, tinha tentado ser escultor e romancista, mas escreveu um ensaio sobre a desigualdade das raças humanas. E, para ele, a mistura das raças era inevitável e levaria a raça humana a graus sempre maiores de decadência física e intelectual. Ok? É atribuída a ele a frase que diz: eu não creio que nós viemos dos macacos, mas creio que vamos para lá. Tá? A questão da eugenia também está ligada ao pensamento darwinista? Não. A eugenia corria em paralelo. Tá? O darwinista é a aptidão social para sobreviver, né? E, de certa forma, todas duas buscavam essa base. A base que era que os mais aptos sobrevivem, tá? E se reforçaram, mas elas corriam em paralelo. O Houston Chamberlain, que escreveu os fundamentos do século XX, ele se baseou no livro do Arthur de Gobineau, tá? E ele desenvolveu uma tese de que os arianos incluíam os celtas e os nórdicos, e que todos eles eram pertencentes à mesma família germânica. Digamos assim, o Houston Chamberlain foi o primeiro que falou sobre o arianismo, sobre a crença do arianismo em relação à raça germânica. Tá? Bem, e aí ele naturalizou-se alemão, porque ele era inglês, tá? Não confundir com o Neville Chamberlain, que era ministro das Relações Exteriores lá da Inglaterra na época da guerra. Tá? E os escritos dele influenciaram profundamente Adolf Hitler. O Guido von List, que é o terceiro, foi líder de um dos maiores movimentos neopagãos, denominado Odinismo, de Odin, né? o deus da tradição nórdica. Tá? Estudioso, praticante de doutrinas místicas, ele teve a experiência de perder a visão e recuperou e entendeu que era um sinal divino, né? A recuperação dele. Tornou-se profundamente interessado em ocultismo. Tinha também a mesma visão do Arthur de Gobineau, que a sociedade estava se degenerando e que tinha resultado isso, que isso iria ser regenerado por um evento apocalíptico. Muita gente entendeu que isso seria a Primeira Guerra Mundial. Só que ele disse que a Alemanha venceria a Primeira Guerra Mundial. Foi uma profecia, né? E não aconteceu. Já o Jörg Lanz von Lieberfels era austríaco, jornalista e conhecido por sua ideologia racista, marcada por um profundo antissemitismo. Ele foi considerado um precursor da ideologia nazista das raças. Tá? Ele pertencia à Ordem Católica dos Cistercianos e foi expulso, até hoje não se sabe exatamente por quê. Né? E publicou a Teozoologia, onde defendia a esterilização dos elementos da raça inferior, uma submissão radical da mulher ao homem e a criação, olha bem, a criação de conventos de procriação para a formação de uma sociedade ariana. Tá? Mônica Dourado, grande comunicador, parabéns, coisa de professor. Oh, muito obrigado. Ainda bem que você está gostando. Deus Odin, ela está falando. A Mônica também. Desculpem. O Lieberfels foi o que teve, digamos assim, o maior contato com Hitler. Não é? Por quê? Nós vamos já dizer por quê. Tá? Na obra dele, ele diz que a Eva era inicialmente divina. Tá? E ela se envolveu com o demônio e deu luz às raças inferiores. Isso teria levado toda a raça loura, digamos assim, as mulheres louras, a se sentir atraídas por homens simiescos, escuros. E isso só poderia ser revertido por uma desmistura racial, de modo que os senhores arianos cristãos
poderiam outra vez, através disso, governar a raça humana e atingir a divindade novamente. Ele distribuía um jornal chamado, um panfleto, né, chamado Ostara. Hitler morava nessa época em Viena, morou de 1905 a 1913, né? Então, esses panfletos, Hitler adorava ler esses panfletos e foi muito influenciado por eles, tá? Um dos colaboradores dos panfletos, para redigir os panfletos, era Dietrich Eckart, que foi mentor de Hitler nos primeiros anos do Partido Nacional Socialista. Você vê aí que as coisas todas estão muito enfronhadas, né? Gerardo Tardelli entrou, seja bem-vindo. Gabi Blasco entrou. Otávio Moreira, Sandra OTM, sejam todos bem-vindos. Numa frase de Mein Kampf, né, Hitler cita o Lebefels e diz, olha, ao resistir ao judeu, eu luto pela sua obra, né, citando a obra do Lebefels. Né? E também citam as duas pessoas que ele citam, o Lebefels e o Eckart. Tá? E aí começou, né, toda essa atividade febril, entrou na Alemanha e começou a fazer uma escola. Tá? Em 1912, um grupo de místicos alemães formou a Ordem dos Teutões. Era uma sociedade mística baseada na prova da origem ariana. Né? Muita gente participou, muita gente que era importante no Partido Nazista participou disso. Tá? Em 1915, esse movimento evoluiu para dois grupos maiores, o Armanismo, com interesse especial pelas runas, e a Ariosofia, que era a filosofia ariana, criada por von Lebefels, tá? Inspirado no paganismo histórico e por conceitos de ocultismo. Eles evocavam a pré-história dourada, na qual os sacerdotes ocultistas teriam governado sociedades compostas de super-homens. Né? Se referiam aos teutônicos, né? Até hoje, se você vê, por exemplo, em alguns lugares, um placar de um estádio de futebol, por exemplo, aí, em vez de se referir a German ou então a Alemanha, né, ele se refere a país teutônico, tá? Porque esse é o nome antigo dos alemães. Tá? Então, ele se refere a eles como arianos, indo-europeus e nórdicos. O objetivo era um só, né? Era dizer que os alemães eram ligados a um povo que era superior racialmente. Ok? O ocultismo, então, seria uma forma de resgatar essa forma milenar dessa raça. Tá? Eles diziam também que houve a conspiração antigermânica, que os judeus, arquitetada pelos judeus, que havia arruinado essa sociedade do passado, né, e jogado o mundo numa decadência racial e crise econômica. Era preciso, então, recuperar esses ensinamentos esotéricos, né, e a virtude racial dos antepassados alemães, a fim de criar essa nova Alemanha. Okay? O von List, ele queria ser o guru, né, do ocultismo em todos os lugares, e ele criou o símbolo que acabou sendo o símbolo também do nazismo, que é a suástica. Na verdade, a suástica é um símbolo bem mais antigo, tá? que quer dizer tudo está bem. É um símbolo de paz, inclusive, para os hindus, para o povo oriental. Dizem, há uma certa lenda, não está comprovada, mas que, se vocês repararem, o símbolo hindu, ele tem a suástica voltada com os ganchos, aqueles ganchos assim, voltados para anti-horário. Aliás, desculpem, a favor da hora. Agora me deu um branco, mas eu acho que é isso mesmo. É anti-horário, tá? Anti-horário. Então, quando os nazistas criaram o símbolo, eles inverteram. E Hitler fez questão que fosse invertido esse gancho. E muita gente diz que, como os ganchos simbolizam a paz e o bem-estar entre as pessoas, os ganchos para o lado direito significa o próprio mal. Mas isso é uma coisa que a gente não vai entrar porque eu não tenho convicção sobre isso. Então a suástica acabou passando para representar o Partido Nazista. Depois desses 4 que eu citei, né, o Chamberlain, o von List, o Lebefels e por fim, peraí, eu esqueci.
Vamos lá. Só um instantinho, pessoal. Bom, o Arthur de Gobineau primeiro, né? Chamberlain, Lebefels, Georg von Lebefels e Lebefels, Guido von List. Citei os quatro. Hirschfeld Chamberlain, Arthur de Gobineau, Hirschfeld Chamberlain, Guido von List e isso, Lebefels. E por fim surgiu uma pessoa que foi marcante na história desse ocultismo, que foi a Helena Blavatsky, tá? Ela incorporou, foi fundadora da teosofia, tá? Isso, o Arthur está dizendo, foi ele que sugeriu as raças inferiores serem deportadas para Madagascar. Exatamente. Deixa eu ver outra colocação aqui da Francisca. Que loucura. Difícil imaginar um raciocínio desse. Infelizmente, estamos vendo recrudescer pensamentos semelhantes na atualidade. É verdade. Verdade. Bem, e aí, a corrente filosófica da Helena Blavatsky misturava hinduísmo, gnosticismo, esoterismo, espiritismo. Ela fazia sessões onde entrava em transe, né? Foi acusada de charlatanismo, tá? Enfim, mas de qualquer jeito ela teve uma grande importância. Grandes imperadores, reis e líderes mundiais foram se consultar com Helena Blavatsky, tá certo? Ela teve uma grande influência sobre esse movimento. As ideias de Blavatsky se encaixavam perfeitamente no ideário ocultista de von List e Lebefels. Eles eram antissemitas até a raiz do cabelo, né? E os três acabariam se transformando em profetas dessa nova era de domínio alemão. Tá? Em paralelo, corria uma sociedade chamada Vril, que foi fundada por um general chamado Karl Haushofer. O objetivo era explorar as origens da raça ariana e praticar exercícios de concentração. Era para acordar as forças do Vril, né? Eles estavam numa raça, era uma raça subterrânea, viviam embaixo da terra, né? E eles queriam, com essa prática ocultista, acordar essa raça e trazer energia para eles próprios, energia extraterrestre, ocultista, etc. Né? Por volta dessa mesma época, o barão von Sebonterdorf, ele foi fundador do movimento Liga do Martelo, baseado no jornal O Martelo, que fundou a Ordem Germânica e repetia os graus de iniciação da maçonaria. Essa organização gerou depois a Sociedade Thule, certamente a mais conhecida organização desse gênero, tá? Era um agrupamento político de viés nacionalista que combinava paganismo germânico com esoterismo. O emblema nazista veio para ela, na verdade, antes de passar para simbolizar o partido nazista, tá certo? Marcelo Pontes, seja bem-vindo, entrou aí. O Mandel está dizendo que a suástica nazista é invertida no sentido da rotação ante a original é fato. Se a intenção foi proposital ou um simples vacilo, ficamos devendo. Segundo a história, Manel, Hitler queria se diferenciar e ele mesmo exigiu que fosse no sentido anti-horário, tá certo? Mas vamos deixar para os pesquisadores isso aí. Bem, e por que Sociedade Thule, pessoal? Thule seria um território habitado em tempos remotos por um povo racial e espiritualmente superior, descendente dos deuses criadores. Tá? Uma grande catástrofe teria levado para outras regiões os habitantes. Né? Isso garantiu, essa imigração garantiu a sobrevivência da sociedade Thule, né? Dessa raça, dessa cidade. Mas, em compensação, trouxe a mestiçagem, especialmente com os judeus. Os judeus é figurinha carimbada em qualquer teoria da conspiração. Tudo que está de errado no mundo foram os judeus, não é verdade? Bom, a raça perfeita, concebida divinamente então em Thule, acabou por degenerar-se. Caberia então ao Partido Nacional Socialista resgatar a pureza ariana, né, da sociedade Thule, nos seus territórios, no território alemão. Tá? Então vocês veem
era uma influência fortíssima, porque intelectuais, professores universitários e a nobreza faziam parte dessas entidades. Era uma pressão enorme para aceitá-la e pôr em prática, e se filiar, e se vincular, e aceitar os seus dogmas, tá certo? Nos rituais havia símbolos como Santo Graal, trilha sonora de Richard Wagner, e muita gente fez parte: Alfred Rosenberg, Dietrich Eckart, Max Amann, que é um general da SS, Rudolf Hess, Anton Drexler, né? E principalmente Himmler, Heinrich Himmler, né? Hitler não fez parte, não era um membro ativo dessas sociedades. Hitler sempre foi um pragmático. Ele queria estar próximo às pessoas que o enaltecessem. Todos que acreditassem que ele era o filho prometido, o líder alemão, ele apoiava, ok? Ele era muito pragmático. Gabi, preciso sair porque vou dar uma aula. Obrigado por dividir seu conhecimento conosco. Oh, que pena, Gabi. Mas fica o convite para você vir outra vez, tá certo? Guia Brasileiro em Paris entrou. Isso, trazia a Miriam está dizendo, trazia o sangue sírio do Eu Oriente. É verdade. Vamos lá. Dietrich Eckart cabe um destaque interessante, porque ele desenvolveu a ideia de um gênio humano superior. E ele estava próximo a Hitler. Tá? Ele aderiu à Sociedade Thule e tornou-se politicamente ativo. Foi editor de uma revista semita chamada Em Bom Alemão, tá? Que publicou com a ajuda de Alfred Rosenberg, que era chamado o bruxo nazista. Né? E ele ajudou, foi contra a República de Weimar e ao Tratado de Versalhes, e ajudou a divulgar aquele famoso mito da punhalada pelas costas, que era o mito de que os judeus e a social-democracia haviam se juntado para derrotar os alemães na Primeira Guerra Mundial. Tá certo? E ainda criou um jornal chamado Beobacher, que era Observador do Povo. Ok? E escreveu o hino do partido também. Eckart é conhecido como um dos homens mais sombrios do século XX. Ele é considerado como um gênio louco, né? Passou a vida inteira entrando e saindo de manicômio, para vocês terem ideia. E ele se auto-intitulou como João Batista, por acreditar que ele é que estava abrindo a porta para Hitler, assim como João Batista abriu a porta para Jesus. Tá? E dizem que ele disse assim no seu leito de morte: sigam Hitler, ele dançará, mas fui eu que chamei a melodia. Eu iniciei na doutrina secreta, abri seus centros de visão e lhe dei os meios para se comunicar com os poderes. Né? E aí começou a ver no calendário do Reich, até mesmo chamado, nesse movimento da fé alemã, que eles chamavam, né? Festivais rurais de origem claramente religiosa. Ou seja, se alguém diz assim, não, essa questão de misticismo, ocultismo, não tem nada a ver com o nazismo, querer somente politizar, não é verdade. Houve uma grande influência. Eu não quero discutir sobre a questão, digamos, de conteúdo desse ocultismo, que não me cabe aqui fazer isso. Mas que houve uma influência muito grande, houve. Bem, os nazistas, então, passaram a se dividir entre aqueles que pretendiam tornar a Alemanha pagã, como Himmler, e aqueles que pretendiam que religiões fossem aceitas como participantes do arcabouço religioso existente, tá? Que era o cristianismo. 40% da população era protestante, 20% da população era católica. Tá? O protestantismo, de fato, aceitou mais o messianismo de Hitler. Tá? Himmler, então, estava no primeiro grupo, o grupo que queria mudar, que queria dizer que o cristianismo não deveria ter mais influência nenhuma. Com relação ao cristianismo, ele almejava a sua destruição e a criação de uma religião germânica, com deuses vikings e baseada na crença dos antigos teutônicos, que eram alemães do passado. Ele disse: a nossa diretriz na luta não é o Antigo Testamento nem o Novo Testamento, mas sim o testamento político de Adolf Hitler. Precisamos acabar
com o cristianismo. Em lugar do cristianismo, Hitler defendia a veneração aos antepassados e um mito e um misto, né, de sangue solo, né, que não fazia parte dos dogmas cristãos, né, do conteúdo cristão. Bem, Himmler, para vocês terem ideia, ele se considerava tão crente nisso que ele se considerava a reencarnação de um antigo monarca alemão, o rei Henrique I, chamado de o Passarinheiro. Tá? Eu não sei por que esse nome. Procurei pesquisar, mas não descobri. Na SS, esse paganismo era tão claramente perceptível porque haviam simbologias e ritos internos que reforçavam isso. Tá? Por exemplo, os 2 traços de raio encontrados no uniforme representavam uma dupla de runas conhecida como Sig, que simbolizavam vitória e poder. O anel, em forma de caveira, era uma reprodução dos antigos anéis mágicos pagãos conhecidos como Goths. Em 29, quando ele foi promovido a Reichsführer, né, que é a mais alta patente da SS, Himmler decidiu transformar a sua tropa na elite do Terceiro Reich. Tá? Adotou como modelo a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, que era uma milícia alemã que havia lutado contra os muçulmanos, né, no passado, na Prússia do século XII, né, e disse, olha, a SS não será cristã, não terá influência cristã. Tá? Ele considerava que o cristianismo era a força destruidora de nações e que os teutônicos tinham errado em adotar o cristianismo. Tá? Aí ele falava também dos cátaros, que era uma seita herege perseguida pela Inquisição medieval. Ele dizia que havia um Deus bom e o outro mau. O Deus bom, claro, dos nazistas. E o Deus mau era o Jeová dos judeus. Não é? Em 1934, mais de 100 mil nazistas reuniram-se em Eisenach. Eisenach é uma cidade que eu conheço e a Leta conhecemos. É a terra de Bach, onde nasceu. Nós estivemos lá no museu do músico, né, Bach. E então reuniram-se nessa cidade para declarar querer tornar a origem germânica a realidade divina, restaurando Odin, Baldo, Freya, Wotan, né, que era o Odin dos vikings, né, e inclusive Siegfried, que era uma figura mitológica que estava presente na música de Wagner no lugar de Cristo. Tá? Em 1934 também, ele arrendou um castelo chamado Wewelsburg, na cidade de Wewelsburg, que foi convertido num centro de iniciação, com, digamos, características totalmente esotéricas e pagãs. Tá? Em 1935, ele criou a Ahnenerbe, e vocês sabem, tanto quanto eu, o que era. Né? Era dedicada à pesquisa de provas da superioridade da raça ariana, mas também era envolvido com práticas de ocultismo. A organização, inclusive Himmler também, viajou várias vezes para descobrir evidências da raça ariana, para o Tibete, Nepal, Grécia, Ártico, em busca da Atlântida e do Santo Graal. Tá? Em 1943, ele foi apresentado a um filósofo chamado Wilhelm Ruff e buscou seu conselho de forma contínua até 1945. Né? Hitler havia proibido, tinha percebido que a coisa estava muito bagunçada, né? E ele proibiu práticas ocultistas no governo a partir de 1939. Mesmo assim, Himmler buscava esse astrólogo para se aconselhar para tomar decisões de cunho estratégico. Okay? Assim como ele, Hess e Goebbels também seguiam a astrologia. Há fontes que Hitler era católico, né? E sim, ele tinha origem católica, mas tinha muita identificação com o protestantismo e com Lutero. Ok? Isso, o Caio está dizendo, deuses nórdicos, exatamente, Caio. Dizem que Himmler não tomava qualquer decisão sem consultar escritos hindus. Sobre Hitler, uma vez um líder hinduísta chamado Swami Savanastranda disse assim: independentemente do que se possa dizer de Hitler,
ele foi um Mahatma, né? Ele foi um iluminado, quase um avatar. Ele não comia carne, não se relacionava com mulheres, nem ao menos se casou. E era a encarnação visível do regime ariano, né? Então já tinha mesmo gente que digamos assim, defendia a figura de Hitler como um Mahatma ou mesmo como substituto de Cristo. Tá? Muita gente, apesar de dizer que Hitler era considerada como a encarnação do demônio, mas na verdade ele não acreditava. Não há evidências que ele frequentava essas sociedades. Ele queria se beneficiar delas, daquelas que diziam que ele era um Messias, né? Mas ele não praticava, né? Ele era pragmático, ele considerava essas crenças como irrelevantes, até porque ele queria tornar o governo dele respeitável, e ele sentia que a Alemanha não considerava esse tipo de prática como respeitável. Em Mein Kampf, ele disse assim: temos a desgraça de que a nossa religião não nos convém. Isso sobre o cristianismo. Porque não temos a religião dos japoneses, cuja aspiração máxima é o sacrifício pela pátria. Para nós, a religião muçulmana teria sido melhor que o cristianismo, uma religião frouxa e paciente. Isso está em Mein Kampf, minha luta. Tá? Ana Paula Oliveira entrou, M. Geronimides entrou, a Laís entrou, seja bem-vinda. Marilo Costa, chegou atrasado, hombre. Então vamos lá. No nazismo, Adolf Hitler era ocasionalmente comparado com Jesus, ou tido como Messias enviado por Deus, né? E ele acreditava porque ele dizia que, contando os atentados contra ele, os que foram planejados e que morreram no planejamento, né? Mas também aqueles que foram executados e falharam, houve 42 atentados contra Hitler. E ele dizia isso para dizer que ele era um protegido pela providência, protegido pelo Deus Todo-Poderoso. Tá? Em alguns orfanatos, pessoal, existia uma oração que era assim: Führer, meu Führer, que me foste enviado por Deus, protege-me e mantém-me vivo por muito tempo. Salvaste a Alemanha da mais profunda miséria. A ti te devo meu pão de cada dia. Führer, meu Führer, minha fé, minha luz. Führer, meu Führer, não me abandones. Isso era feito, uma oração que era feita em orfanatos da Alemanha. Tá ok? Opa, Zuleika, boa noite. Bruno Brandão, boa noite. T. Mônica, seja bem-vinda. Aí o Heydrich, que foi, vocês sabem, foi executado na República Tcheca, foi assassinado e era considerado como o sucessor de Hitler, chamado de o Carniceiro de Praga. Ele disse: virá o dia, 10 anos adiante, quando Adolf Hitler ocupará na Alemanha precisamente a mesma posição que Jesus possui agora. Né? Então, para vocês verem como havia uma mistura de conceitos ideológicos, conceitos teóricos e conceitos ocultistas na Alemanha do começo do século até o final da Segunda Guerra. Um certo pastor protestante que fazia parte, porque a igreja alemã se dividiu em igreja dos alemães, exatamente, e a outra igreja confessante. A igreja dos alemães era aqueles que aderiram a Hitler, e a igreja confessante, representada por Martin Niemöller e Dietrich Bonhoeffer, eles se rebelaram contra Hitler. E esse pastor era hitlerista. Manuel Almeida Júnior. Lutero e Calvino tinham convicções antissemitas típicas do seu tempo. Antissemitismo na antiguidade era uma regra geral. Exatamente. Eram os assassinos de Jesus, né, Manuel? Boa noite, boa live. Obrigado, Nildo. Cícero entrou. Bem, e aí ele disse: a igreja tem que se desfazer de qualquer sinal de judaísmo, a começar pelo Velho Testamento. O Novo Testamento também deveria ser revisto. Deveriam apresentar um Jesus que fosse inteiramente nacional-socialista. Não se deve dar ênfase à figura do Cristo crucificado. A Alemanha precisa de esperança e vitória. Cada pastor germânico deve prestar um juramento de lealdade a Hitler, a começar pela expulsão de todo membro de origem judaica. Tá? Então,
Esse cara foi tão radical que até o próprio Hitler foi, assim, digamos, pediram para ele para conversar com esse pastor porque ele estava sendo muito radical. Tá? Então os reformadores eram antissemitas? Nem todos, viu? Nem todos. Lutero, digamos assim, teve uma oportunidade em que ele escreveu um livro sobre as mentiras dos judeus, né? Ele de fato ele se revela impaciente com os judeus, tá? Mas no momento seguinte ele até se desculpou, ou seja, ele não era um antissemita radical, tá? Mas todos eles tinham certa prevenção contra os judeus. O Julius Streicher, que era um oficial de Hitler e aliado de primeira hora, né? Como ele também era racista, xenófobo, antissemita, né? Ele disse perante uma multidão em Hesselberg, numa montanha que foi considerada sagrada pelo nazismo, né, em 1938. Não precisamos de pastores nem padres para descer dessa montanha com as almas limpas. Né? Logo depois dali, houve a Noite dos Cristais, em 1938, que o nazismo entrava em clara ruptura com as igrejas cristãs. Tá? Alguns filmes retratam essa visão nazista da história, né? Como Indiana Jones, né? É uma história, claro, meio pop, né? Meio hollywoodiana, né? Mas com a história do Santo Graal, né? Que era uma espécie de objeto sagrado que se pegava e se adquiria o poder divino. Né? E Hellboy também, que é um filme relativamente recente. Né? Bem, pessoal, nós chegamos ao final. E é até bom que a gente tenha um tempo aí para as perguntas, para os comentários. Né? Foi bom? Por favor, me digam. Há que melhorar? Foi muito rápido? Enfim, foi confuso? Mas digam aí. E façam os comentários e façam perguntas. Yara Poa entrou. Poa é de Porto Alegre? É isso, Yara? O Jadireco entrou aí. Boa noite, Jadireco. Muito bom, a Mônica disse. Ótimo, Mônica. Coloquem alguma coisa. E eu queria recomendar, eu tenho, são dois livros básicos sobre o assunto, tá? A Celi disse, excelente live, muito obrigado, Celi. Pena que dura pouco, é verdade. Foi rápido, é verdade. Não, mas ainda temos tempo, viu, Manel? Vamos lá. Pessoal, aguardem 2 segundinhos que eu vou pegar o livro que não estão aqui perto de mim, tá? Olha aqui, esse é um deles, Nazismo e Religião, tá? Do ponto de vista do protestantismo, tá? É o André Tadeu de Oliveira, o autor. Esse é do Paul Rolland, Os Nazistas e o Ocultismo. Esse é muito bom, bem abrangente, profundo, tá? Esse, Os Segredos do Nazismo, é do Sérgio Pereira Couto, ok? E tem mais dois aqui, que é também do ponto de vista do cristianismo, Nazismo e Cristianismo, que é do André dos Santos Falcão Nascimento, ok? E esse que é considerado um dos melhores livros sobre o assunto em relação ao cristianismo, é o Santo Reich, é de um autor alemão chamado Richard Steigmann Gall, ok? Então, são esses livros aí que vocês, quem quiser ler sobre o assunto, pode... Se quiser ler de forma resumida, tem esse aqui, muito bom, tá? Esse é um pouco mais profundo, quando se fala de ocultismo. E os outros 3 falam sobre o cristianismo. Vamos lá, pessoal. Quando ouvimos alguém com domínio do conteúdo, é sempre diferenciado. Obrigado, Francisco. Lia, muito bom, muitas informações novas para mim.
Ah, o já direto, chega atrasado na live. Pois é, rapaz. Boas dicas, a Mônica está dizendo. Vi em algum lugar que Rita mexia com ocultismo. Sim, ele tinha proximidade, mas não era um praticante, tá? Viu, já direto. Renata Barão, ótimas indicações, vontade de ler todos. Rudolf Steiner é dessa época? A Celi está perguntando. Vou ficar lhe devendo essa resposta, viu, Celi? Vou ficar lhe devendo essa resposta, Rudolf Steiner, porque eu não estou lembrando. O Arthur Keshner, tem os judeus do Papa. O que é? Um livro, Arthur? O que mais, pessoal? É um assunto muito interessante e, novamente, reforçando, viu, pessoal, que não se pode dizer, não se pode menosprezar o ocultismo no nazismo como ideologia. É certo que há uma corrente que fala até em disco voador, tá? Aí é outra história. Aí é uma coisa meio fantasiosa, que viaja, né? Mas o ocultismo em si, ele mexe com o medo humano. É como esse autor, o Paul Roland, fala. Ele não tem medo de falar sobre o ocultismo, porque ele diz, olha, porque isso mexe com os medos humanos. E eles mexeram com os medos humanos. Eles tentaram amedrontar as populações. E fazia parte desse ocultismo. Salva a live, ok, vou salvar. Dá tempo, viu? Dá tempo. Ainda temos 10 minutos, viu? Se quiserem perguntar. O assunto se encerra nesta live? Sim, infelizmente, Mônica. A não ser que a gente, para frente, a gente retome, tá? A gente possa repetir. Porque tem outras que precisam ser tocadas, outros temas. Os nazistas enterraram uma fábula de dinheiro com pesquisas ocultistas mundo afora. A maioria custeada por recursos da SS. Exatamente. O Manel está dizendo. Foram para o Tibete, foram para a Islândia, foram para a Índia, tudo atrás do Santo Graal e do passado ariano, né? Para provar que o passado ariano, olha bem, não tinha nem sentido. Os arianos são tão diferentes, né, dos tibetanos, né? Mas, no entanto, eles queriam provar que o mundo espiritual e o mundo físico estavam interligados, que isso significava superioridade racial, espiritual e física, né? O que mais, pessoal? Dúvidas, colocações? Ufologia e nazismo seria outro tema, mas tem seu valor também. Bem, eu fico me perguntando se isso tem fundamento, mas tudo bem. E nada de achar o Santo Graal, né, Marcelo? É verdade. Santo Graal está escondidinho, se tiver, né? Se existir, está escondidinho. Nem o cineasta, né? O que fez Em Busca da Arca, né? Conseguiu achar. Renata Barão diz: crenças à parte, também se fala que faziam ectoplasmia. Muitas ideias envolvem esse tema tão interessante. É verdade, verdade. Helena Blavatsky foi mentora do Gandhi. Sim. Mas o próprio Gandhi, né? Ele parece que rejeitou um pouco, né? Eu vi isso. Que o próprio Gandhi rejeitou um pouco, se distanciava um pouco, porque havia muita insinuação de que a Helena Blavatsky era impostora, era como é que se diz? Praticava charlatanismo. Fundamento cômico, mas tem, o Manel está dizendo. O Indiana Jones não achou mesmo, né? A Arca Perdida. Rosa Cruz se viu ao nazismo? Rosa Cruz teve uma proximidade da Helena Blavatsky, tá? Mas, no entanto, foi mais para o lado do espiritismo e desenvolveu digamos assim, uma tendência mais de bondade, generosidade, de servir ao próximo, tá? O que você tem de informações sobre a Colômbia ter mandado tropas para lutar na Segunda Guerra? Não tenho nenhuma, viu, Arthur? Sinceramente. A Gabri Lima Costa, aliás, parece que Gabriel Lima Costa entrou. Seja bem-vindo, Gabriel. Sim,
o Gandhi abria um diálogo com todas as correntes do bem, com certeza, tá? Ele tinha proximidade com os ingleses, às vezes os indianos diziam que ele era traidor e era muito condescendente, mas ele tinha muita proximidade com os cristãos. É dele aquela frase, eu admiro esse Cristo de vocês, mas não admiro o cristianismo de vocês, porque de fato deixava a desejar, né? O Ronaldo S. Ah, o Ronaldo. Ronaldo, nosso desenhista das artes, viu, pessoal? Umas palminhas aí para o Ronaldo. As artes dos eventos têm sido feitas por ele. Muito bem feitas, por sinal. O Ronaldo. Ronaldo Souza. O Caio. Não entendo porque as pessoas ligam o pensamento de Nietzsche com o nazismo. Ah, peraí. Só um instantinho, pessoal. Aí é outra história. Caio, inclusive, nós pretendemos fazer uma live sobre esse assunto, tá? Sobre Nietzsche e nazismo. Eu, inclusive, fui a Weimar para pesquisar sobre isso, tá? E eu tenho lido muito sobre o assunto. Vamos fazer uma live sobre isso. É outra história, a questão de filosofia. Filosofia e religião. Um tema para a próxima live seria a aproximação de Getúlio Vargas com o nazismo. Pronto, pode ser. Vamos ver se a gente chama o Henrique, né, Manuel? Aceli, Marcelo. E por que ele desistiu de apoiar Hitler? É verdade. Ele desistiu porque ele foi convencido, os Estados Unidos deram a usina de Volta Redonda, prometeram investimentos no país, e além disso, diz que se o Brasil não entrasse na guerra, ele faria um embargo, né? Quem é que quer um embargo americano, né? Muito bom. Ok, Caio, obrigado. Viu, Caio? Vamos então vamos estudar aí uma live sobre Nietzsche, tá? Sobre a proximidade da filosofia de Nietzsche e o que ele diz sobre o nazismo. Mano, isso, Nietzsche e nazismo, um ótimo tema para a live. Exatamente, eu vou preparar, viu? Que é uma coisa que eu tenho lido demais. E, inclusive, fui a Weimar, né? Fui a Weimar e fui depois à cidade onde Nietzsche nasceu. A CSN, exatamente. O Marcelo disse que foi a CSN que o governo americano deu para o governo brasileiro. O Senoetzold entrou. Seja bem-vindo. GV e nazismo, ótima sugestão. Isso, vamos programar. Por favor, Hitler no divã. Tema para ser discutido com psiquiatra e psicólogo. Tenho buscado, viu, Celi? Eu tenho buscado um psiquiatra ou um psicólogo que discuta os dois livros mais importantes, que é A Mente de Adolf Hitler e A Mente de Hitler. Se vocês conhecerem algum psiquiatra que goste do assunto, né, porque eu não quero arriscar, eu não sou psicólogo, eu tenho alguns conceitos, mas não posso me aprofundar no assunto. Ana Paula Oliveira. Pessoal, vamos no sábado, na sexta-feira, eu vou participar de uma live de um outro site sobre a Segunda Guerra Mundial e eu vou avisar para vocês, tá certo? É na sexta-feira, 20 horas. Sobre Berlim. Berlim, o túmulo nazista. Na sexta-feira, 20 horas. Eu vou avisar para vocês. E no sábado, a continuação sobre o julgamento de Hitler, né? Essa figura multifacetada, continuamos com o Almino Afonso, que fez no sábado passado. Brasil na Segunda Guerra é com o professor Denilson de Oliveira. Manda o contato dele, viu, Arthur? Por favor. Rubens está interessado como psiquiatra. Sim. Inclusive eu falei o Rubens é o marido da Miriam, e eu falei para ele ler os dois livros e discutir com a gente. Ele é psiquiatra e ele se animou. Vamos ver, né, Miriam, então? Vou avisar para vocês. Estarei aqui, Renata, ok. Nietzsche rompeu com Wagner, pois o último era antissemita. Isso. Nietzsche não era antissemita. Ele era anticristão, digamos assim. Sobre a mente de Rita. Isso. Exatamente, Miriam. Olha lá, bota fogo aí no Rubens para ele estudar, viu, Miriam? Para ele ler e conversar com a gente. Amanhã, live na Tashida Alex sobre os heróis anônimos da Segunda Guerra. Sim. E esquecendo, a Celi está lembrando. Pessoal, a live de amanhã é sobre os irmãos Bielski. Irmãos Bielski, né, que eram da Bielorrússia. É um exemplo de heróis da Segunda Guerra Mundial, tá? Então,
amanhã, 3 horas da tarde, com a Tashida Elec, esses heróis da Segunda Guerra Mundial. Não esqueçam, ok? O primeiro que vem, inclusive, é amanhã. Amanhã, 3 horas da tarde, é a live da Tashida Elec sobre os irmãos Bielski, tá? Depois, na sexta-feira, com esse site sobre a Segunda Guerra Mundial. E no sábado, a continuação da live do Almino, sobre Hitler, ok? Todo mundo avisado? Todo mundo agendado? Agenda aí, anota. Ok, pessoal? Faltam 5 minutos, mas vamos encerrar daqui a 2 minutos, tá? Vamos às saudações finais. Isso, terça e quinta, 3 horas da tarde, no Instagram da Tashida Elec Viagens, ok? Não esqueçam, amanhã, 3 horas da tarde. Alguém quer dizer mais alguma coisa antes da gente encerrar? Muito interessante, a Miriam está dizendo. Netos deles vivem em São Paulo, neto dos irmãos Burlamos. Ah, é verdade. Isso. Irmãos dos irmãos Bielski, né? Ótima programação, agenda ótima. Nós vamos ficar avisando para vocês, viu? Obrigado por mais uma ótima iniciativa. Ok, Kátia, obrigado. Como sempre, excelente live. Obrigado, Marcelo. Valeu. Parabéns, muito boa live. Obrigado, Sandra, OTM. Lia, valeu, Lia, primona. Celi, muito obrigada, parabéns. Grato, valeu. Irmãos Bielski, exatamente. Mais uma vez, muito obrigado, a Renata diz. Grande abraço, valeu, Manel. O Manel daqui a 2 semanas volta com Cerco a Leningrado, viu? O Manel, no sábado. Passando esse próximo no outro. Valeu, cara. Augusto Guedes, oh, que pena, Augusto, você chegou agora. Boa noite, curta minha página no Face, documentários da Segunda Guerra Mundial. Valeu, Arthur. Feliz pela live, enriqueceu minha noite, parabéns. Eu não quero nem desligar porque todo mundo falando, eu fico constrangido de desligar, mas vou ter que desligar. Valeu, pessoal, boa noite. Amanhã, 3 horas da tarde, na Tashida Elec Viagens, Heróis da Segunda Guerra Mundial, Irmãos Bielski, tá? E sexta e sábado tem mais programação, como eu já falei. Valeu? Tchau, boa noite a todos, que vocês fiquem com a graça de Deus e espero que vocês tenham crescido um pouco mais hoje. Um abração. Tchau.